Paz do Senhor, meu povo, paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que tá me assistindo aí. Oi, gente, já estamos no capítulo 4, quarta aula, quinta contada a introdução. E, mais uma vez, eu já vou pedir vocês pra se inscrever no canal, deixar já o seu like antes de qualquer coisa. Você vai deixar seu like, você vai inscrever no canal, você vai marcar alguém, você vai enviar esse vídeo no nome de Jesus. Deixa de preguiça, deixa de ser egoísta. Seja a boca de Deus na terra, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos lá. Porque nós estamos aqui oferecendo a vocês este curso gratuito do Panorama de Hebreus para a glória de Deus. E agora, hoje nós estamos no capítulo 4. Papel, caneta, Bíblia, versão ARC. Você já sabe, porque se você tá no vídeo 4, você já sabe que nós usamos isso e auxílio do Espírito Santo, a qual vamos orar agora. Deus, nós te agradecemos por cada vida aqui presente. Te agradecemos por quem está assistindo esse vídeo agora. Te peço, Senhor, que abra o nosso entendimento, aumente a nossa fé. Fica conosco durante todo esse estudo. Te agradecemos pelo teu Filho Jesus, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá? Capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pereça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim no dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Vamos até aqui, no versículo 5. No versículo 5 diz o seguinte, a continuação do capítulo 3. Vocês veem que eu estou ornando com o capítulo 3, com o mesmo look, mesmo tudo, tá? Para que vocês entendam e linkem também o vídeo 3 com o vídeo 4, tá? Ele diz o seguinte, todo o capítulo 3, né, que você acabou de ouvir, você acabou de assistir aí, de anotar. Então, você recapitula aí nas suas anotações, eu recapitulo o vídeo do capítulo 3. Ele diz assim, temamos. Ou seja, vocês precisam ter medo de não entrar na promessa do Senhor. Vocês precisam ter medo de ficar para trás. Não é só ansiar ir. Não é só ansiar entrar. É também o medo de ficar para trás. Aí ele, olha só o que a Bíblia diz. Diz o seguinte, que tem muita gente que está ficando para trás. Tem muita gente que já foi arrebatado pelo fogo. Não é porque esse evangelho não foi pregado. Não é porque não ouviram boas pregações, porque não leram a Bíblia. É porque essa palavra ela precisa ter um ativador na sua alma. E esse ativador é a fé. O ativador da palavra. Se você lê com os olhos incrédulos, se você lê não acreditando, tem muitos ateus que dizem, eu conheço a Bíblia toda, só que eu leio com o olhar de uma fábula. Eu leio como se eu estivesse lendo um livro qualquer, mas não é isso que a Bíblia nos orienta. A palavra precisa ser misturada com a fé, e é a fé que vai fazer em você o efeito que a Bíblia precisa fazer, o efeito que esse livro ele precisa fazer, né? Porque muitas pessoas ouviram essa palavra e ignoraram. E nós precisamos ter medo de sermos indiferentes a essa palavra, porque o dia que nós formos indiferentes à nossa palavra, nós também pereceremos. Nós, o que temos crido, entramos no tal repouso. Esse repouso agora é um repouso que nós achamos em 2 patamares. O primeiro patamar é um patamar de repouso em Jesus. É um patamar de repouso e gozo inefável diante de qualquer circunstância, né? Deixo-vos a minha paz vos dou, disse Jesus. Então, quando nós temos esse quesito de somos salvos, a nossa salvação ela é operante aqui e agora. Então, nós conseguimos lidar com tudo pensando o tempo todo que nós não somos daqui.
pensando o tempo todo que a nossa vida é transformada interna e externamente, que é independente das circunstâncias, independente de onde você está vivendo, independente, você está no colo de Jesus. Você já sente essa paz, você já sente esse gozo, você já sente isso tudo. Agora, o que ele diz? Olha só, nós temos crido que tem um repouso, certo? Agora, ele disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no seu repouso, embora suas obras tivessem acabadas desde a fundação do mundo. Não é porque o céu não cabe todo mundo. Não é porque o céu não está pronto. Não é porque não tem lugar para todo mundo. Não é porque não cabe. Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito, ou seja, vou preparar-vos lugar. Mas eu não disse para vocês que eu estou indo preparar lugar. Eu estou indo abrir caminho. Certo? Então eu vou preparar-vos lugar no sentido de abrir caminho para vocês. E depois disso eu virei e levarei-vos para mim mesmo, para vocês estarem comigo. De maneira física, de maneira real, um corpo transformado. Não é porque tem alguma dificuldade da parte de Deus de nos levar. A dificuldade é o nosso coração. Aí ele diz, em certo lugar está escrito, e repousou Deus no sétimo dia. Que lugar que está escrito isso? O livro do Gênesis. Primeiros capítulos do Gênesis. E outra vez nesse lugar, não entrarão no meu repouso, ou seja, na mesma Bíblia que está escrito que o Senhor teve um descanso, que o Senhor criou o mundo. A mesma Bíblia que nós acreditamos, que diz que o Senhor é o Criador do céu e da terra. A mesma Bíblia que você acredita. Então, se você acredita em Gênesis capítulo 1, versículo 1, automaticamente você é obrigado a acreditar até Apocalipse. Não dá para acreditar nos textos sagrados selecionando. Esse me agrada, esse não agrada. Isso aqui é passado, isso aqui é futuro. Isso aqui não é do meu tempo, isso aqui já mudou. Isso aqui tem que ser reescrito. Não dá. Crê que existe um Deus, crê que ele é o criador de tudo, crê que ele é soberano, creia no resto. Creia na promessa que ele fez que muitos não entrarão no céu. Creia na promessa que ele fez, que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Creia em tudo que diz a sua palavra, que há uma corda de misericórdia em qual você pode se agarrar, se arrepender verdadeiramente e ser transformado. Creia naquilo que a Bíblia diz, certo? Agora, outra vez disse nesse lugar. Então a Bíblia está reafirmando a Bíblia. O que ele está dizendo aqui é que a mesma verdade que está escrita em Gênesis é a mesma verdade que está escrito no Êxodo. Êxodo é tão verdade quanto Gênesis. Gênesis é tão verdade quanto Apocalipse. Apocalipse é tão verdade quanto Hebreus. Hebreus é tão verdade quanto Mateus. Certo? Não há como selecionar isso é verdade, isso aqui não é. Tá? Toda a palavra tem autoridade porque é verdade. Versículo 6 em diante, do capítulo 4. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ele está dizendo assim, Deus deu muita chance para os nossos antepassados. Deus deu muita chance a um povo onde ele manifestava sinais, milagres, prodígios, maravilhas, e eles iam mesmo assim endurecer um coração. Então, na verdade, a sua falta de fé não é falta de manifestação. A sua falta de fé é o problema do seu coração. A sua falta de fé não é porque Deus não ressuscitou o morto. Você que diz aí, eu não creio mais no evangelho, eu não vou na igreja, eu não vou nos cultos, eu não leio a Bíblia, porque isso aí tudo ficou no passado. Não, senhor e não, senhora. Porque se isso fosse verdade, os antigos que tiveram tantas manifestações de fé, tantas manifestações de milagres, não teriam endurecido o coração. Então Deus sabe que o pré-requisito para crer é o coração, é a fé, o coração de carne e não de pedra. É o coração propício, o coração quebrantado, é um coração contrito, verdadeiramente arrependido e quebrantado, derramado diante de Deus. Isso significa ser contrito e quebrantado, o qual coração Deus não desprezará. E aí ele vai parafraseando de novo o Antigo Testamento. Veja que o escritor é alguém desconhecido, mas é alguém que conhece o Antigo Testamento de capa a capa.
E ele diz, Davi disse, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureceis o vosso coração. Então ele está sempre parafraseando salmos, sempre parafraseando salmistas, né? Sempre repetindo o que é falado lá atrás. Por quê? Ele está dizendo, eu estou falando com conhecimento de causa. Eu sou um de vocês. Eu sou hebreu como vocês. E eu sei o que é que os nossos pais passaram, tanto na experimentação de milagres como no deserto. Eu sei quais foram as manifestações que ao longo dos séculos Deus mandou para o nosso povo. E eu também sei que o mesmo povo que experimentou tais manifestações foi os mesmos que rejeitaram Jesus como Messias e o crucificaram e disseram solte Barrabás. Então não é motivo de você dizer assim, poxa, o povo hoje não crê, porque hoje não tem cego vendo, não tem gente levantando da cadeira de roda, é por isso que os cultos estão frios. Os cultos estão frios por incredulidade. Os cultos estão frios por bezerros de ouro. Nossa vida espiritual está fria por preguiça de orar, porque nós queremos acessar coisa fácil, coisa palpável. Nós queremos acessar ídolos palpáveis. Não acessamos a presença de Jesus pela fé. São ídolos palpáveis que têm feito a gente levantar e andar. Sair da cadeira e dizer, vou caminhar para o culto, porque hoje tem um ídolo palpável. Vou caminhar para o culto, porque hoje tem alguma extravagância visual que pode alimentar o meu emocional para que eu me levante e siga. Mas na verdade o Senhor está dizendo, vocês são tão problemáticos quanto o povo que experimentou milagres. Porque o povo que experimentou milagres só me seguia, só me servia, porque estava experimentando milagres. Se cessassem milagres, eles já murmuravam contra mim. Se as águas fossem amargas, se não tivesse água saindo da rocha, eles já murmuravam contra mim. Agora, o problema é que eles estavam servindo e me seguindo por causa dos milagres e não por causa de quem eu sou. Não me conheceram verdadeiramente. Há um despertamento do Espírito dentro desse texto para nós. O Senhor está dizendo o seguinte, olha, não endureçais o vosso coração com a voz do Espírito Santo e você precisa acessá-lo pela fé, porque a verdadeira comunhão não se dá em shows pirotécnicos de milagres, isso é muito bom, mas isso é resultado de uma vida de intimidade com Deus. Você precisa entrar para o seu quarto, fechar a sua porta, dobrar os seus joelhos, colocar a boca no pó, porque talvez te reste esperança, e orar ao Senhor. Esse é o maior milagre que você pode experimentar. Um ser mortal como você, um ser mortal como eu, cheio de pecados, de calosidades, de dores, arestas não aparadas, poder entrar no trono da graça e falar com Ele. Aí ele diz, não endureçais o vosso coração, porque se Josué lhe houvesse dado o repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda o repouso de Deus. Ou seja, Canaã não é o ponto final. Se Josué tivesse chegado em Canaã com o povo, ele não tinha falado de uma continuidade de serviço e de uma continuidade de repouso. Certo? Canaã é um ponto de parada. A vida com Deus é uma passagem, a vida com Deus aqui na terra, os ministérios são passagens. Mas o céu é real, o céu é a eternidade. Josué chegou com o povo e disse, precisamos seguir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Resta ainda um outro repouso. Josué diz, certo? Procuremos, pois. Versículo 10, perdão. Versículo 10 diz assim, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Ou seja, todo aquele que chega no repouso de Deus, e repouso de Deus você entende como eternidade, você entende como céu, né? Que é o céu onde é a habitação de Deus, que é chamado aqui como o terceiro céu. Por quê? Nós temos o céu, que está acima da sua cabeça, você vê as nuvens, você vê as estrelas, você vê ali o sol, a lua. E tem o céu que só a NASA vê, ou a NASA, ou os astronautas, eles vão ver parte desse céu, que é o universo, onde tem as galáxias, os buracos negros, as estrelas, os planetas. Esse é o segundo céu. Agora tem um céu que ninguém, nem a NASA, nem ninguém, sabe a dimensão dele. E nem onde ele fica. Ele é a habitação de Deus. É o repouso do povo de Deus. Onde vai acontecer as bodas do Cordeiro. Onde viveremos a eternidade. É um céu diferente. É um céu que não pode ser alcançado, a não ser pelo Espírito. E não pode ser comprado, ele precisa ser tomado à força pela fé. E olha só o que ele diz. Todo mundo que entra nesse repouso, ele também descansa das suas obras, como Deus descansou. Versículo 11.
Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Se você quer entrar nesse repouso, cuidado com a desobediência, porque senão você vai tombar no deserto. Nadou e morreu na praia, certo? 12. Que versículo crucial e clássico. Eu quero falar um pouquinho sobre ele. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Você sabia que esse versículo estava em Hebreus? Provavelmente você tomou um susto agora e falou: poxa, eu não sabia que estava em Hebreus esse versículo. Mas agora a Bíblia está enaltecendo a ela própria. Está dizendo assim, olha, a palavra de Deus é viva e eficaz, tá? Viva é capaz de produzir vida. Se tem uma coisa, né, que o povo fala muito assim, como é que eu vou confiar num livro desse? Esse livro é um livro que foi escrito por muitos homens, ele pode ser adulterado. Tá. Um dos motivos ou um dos princípios para que o texto sagrado seja considerado sagrado e inerrante, ou seja, para que o texto sagrado faça parte do cânon, né, que são os 66 livros, ele precisa ter vida, ou seja, ele precisa ser capaz de produzir mudança. Um texto comum, ele não é capaz de produzir mudança. Seja o texto mais lido, seja uma Odisseia, seja Shakespeare, não é capaz de produzir mudança em ninguém. Somente emoções passageiras. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela penetra como uma espada de 2 gumes. Quem fala dela é santificado por ela, e quem a ouve também é santificado por ela. Todas as vezes que você começa a ler a Bíblia, é como se o Espírito Santo colocasse um espelho na sua frente. Um espelho que não vai mostrar aqui sua roupa, seu cabelo, sua maquiagem, a cor dos seus olhos. É um espelho que vai dar para ver a sua alma. Você não é capaz de ver o seu próprio pecado sem ter contato com esse livro, sem ter contato com o Espírito Santo. Você não é capaz de se reconhecer como pecador e ver a Jesus como seu único e suficiente Salvador se esse livro não te mostrar, se o Espírito Santo não te convencer pela fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Esse ouvir não é um ouvir de orelha, esse ouvir é um ouvir de ouvidos. É um ouvir que penetra aqui dentro da nossa alma. É um ouvir que vai mostrando a nossa alma sendo construída através do espelho. E você olha para esse espelho que é colocado na sua frente à medida que você lê a Bíblia, você olha e fala assim, poxa, eu não sabia que a minha alma estava tão esburacada. Eu não sabia que eu estava tão triste. Eu não sabia que eu estava tão desesperançoso. Eu não sabia que me faltava fé. Eu não sabia que eu era tão feio por dentro. Eu não sabia que eu era tão carente que eu precisava do colo do Senhor. Eu não sabia que eu amava tanto Jesus e que eu precisava tanto dele. Penetra na divisão da alma e do espírito. Aqui nós vemos que nós somos espírito, alma e corpo e que a alma e o espírito não se dividem, elas andam juntos em unidade e retornam para Deus. Nós vemos também que juntas e medulas, né? Quem conhece uma medula vertebral sabe que são ramificações da finura assim de um fio de cabelo, muitas e muitas e muitas e muitas. E ela separa uma por uma. A Bíblia separa, ela te faz discernir. Isso aqui que eu tô sentindo é inveja. Isso aqui que eu tô sentindo é ciúme. Isso aqui que eu tô sentindo é raiva. Isso aqui que eu estou enganando. Eu tô sendo mercenário. Eu tô sendo soberba. Ai, Espírito Santo! Como nós precisamos! É apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Meu filho, minha filha, você mesmo nem sabe por que você é assim, porque você fala assim, porque você é tão desagradável. Mas o Espírito Santo te mostra, te chama para perto e fala, vem cá ver um negócio. Deixa eu consertar isso aqui para você. Aí você levanta a mão e diz, Senhor, como eu preciso de Ti, Jesus. Me muda, Senhor. Glória a Deus pela Sua palavra. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar.
Ninguém se esconde de Deus. Davi já escreve no Salmo 139, que é o meu salmo preferido de todos, ou tem sido, né? Para onde fugirei da tua face? Para onde me irei do teu espírito? Senhor, tu me sondaste e me conheces. Conhece meu deitar e meu levantar de longe, entendes o meu pensamento, Senhor. Sem que haja uma palavra na minha boca, Senhor, tu conheces. Intenção de pensamento ele vê. Sabe o que é intenção de pensamento? Você nem chegou a pensar. Seu coração começou a querer arranhar ali, ele pá. Justos e injustos, viu? Não é só quem está em Cristo, não. É todo mundo. É todo mundo. Cuida do teu coração e guarda. E não adianta fazer uma oração mequetrefe dizendo assim, uma oração decorada assim, não, Jesus, tu és bom. Se ele já sabe tudo. Confessa e deixa e alcança a misericórdia. E ora com o coração rasgado, com todas as palavras, como você falasse com seu melhor amigo ou com si mesmo, sem vergonha nenhuma. Porque diante dele não há nada que há encoberto. Mas ele precisa, ele quer. E a expectativa de Deus é que você reconheça. Agora, o capítulo 4, ele sai um pouco desse assunto de repouso, de arrependimento, de credulidade, e ele vai ter 3 versículos aqui, que são versículos meio que separados. Lembra que eu falei da linha de raciocínio da Bíblia? Que são versículos 14, 15 e 16, que eu vou ler com vocês agora. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vamos lá? Primeira coisa que ele fala aqui é a palavra sumo sacerdote. Eu vou dar uma pincelada, porque quando nós entrarmos na questão de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, eu quero trazer para vocês toda essa comparação em fotos, é um estudo mais aprofundado. Mas já vamos aqui dando uma pincelada, mesmo para que você pegue essas informações como pré-requisitos e quando nós citarmos lá na frente, você vai saber do que se trata, tá? O sumo sacerdote é a figura, né? Só tinha um sumo sacerdote. E o primeiro sumo sacerdote da Bíblia foi Arão, sumo sacerdote dos hebreus. Arão, irmão de Moisés. Lembra da história que a vara, né, de Arão floresceu. Inclusive essa vara, ela ficava guardada, era um dos 3 elementos da Arca da Aliança. E ele tinha uma veste toda especial. Ele usava roupas coloridas que o diferenciavam dos outros sacerdotes, que tinham vários sacerdotes, mas um sumo sacerdote. E ele era o único homem capaz de entrar no lugar santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança, o único homem autorizado. Ele fazia isso uma vez por ano. E ele tinha que repetir. Esse sumo sacerdote, quando falecia, quando morria, ele passava automaticamente esse cargo para o seu filho mais velho. Então, o seu filho mais velho agora assumia o posto do pai. E isso passava de geração em geração. E esse sacrifício, que era levar o sangue dos bodes até a tampa da Arca da Aliança, em sinal de propiciação de pecados ou cobrir os pecados, né, do povo de Israel, era feito uma vez no ano. E esse sumo sacerdote entrava diante da Arca de Deus uma vez no ano, que representava a presença e a santidade de Deus, e oferecia. Mas com a morte de Jesus, o véu do templo que foi rasgado foi exatamente o pano que escondia essa Arca da Aliança. Então, quando esse pano grosso, né, e alto, bem alto, e colorido, rico, finíssimo, foi rasgado pelas próprias mãos de Deus, quando Jesus deu brado, tetelestai, está consumado, né, dando um grande brado, tetelestai, grande brado, entregou seu espírito e expirou. O véu do templo se rasga de alto a baixo. Ou seja, Deus estava mostrando, o acesso à minha presença não é através dessa arca. O acesso até a minha presença é através da fé. Você só precisa crer. E você precisa entrar. Só que não é só entrar diante de Deus.
para falar com Deus, precisa passar pelo sumo sacerdote, porque a função de sumo sacerdote não foi anulada. Ainda tem alguém que precisa nos representar diante de Deus como o sumo sacerdote representava. Porém, agora temos um sumo sacerdote só. Não passa de pai para filho. Ele é eterno. Só tem ele no cargo, o cargo dele é vigente, é efetivo, é para sempre. Esse sumo sacerdote, a Bíblia apresenta quem é: Jesus, o Filho de Deus. Eu estou no versículo 14. Que penetrou nos céus. Ele não rompeu o tecido do templo e entrou na frente da Arca da Aliança. Ele rompeu o túmulo, entrou nos céus, foi coberto pelas nuvens, chegou no terceiro céu. As portas dos céus levantaram as suas cabeças, todos os anjos o adoraram. Ele se assentou à direita do Pai e lá ele fica o tempo todo sentado assim no trono? Não. Oficiando, trabalhando ao nosso favor. É por isso que nós oramos no nome de Jesus. É por isso que nós pedimos o nome de Jesus. É por isso que nós clamamos o nome de Jesus. E nós, por causa disso, gente, retém firme a confissão da sua esperança, você não está sozinho. Porque nós não temos um sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Aí lembra que eu expliquei isso no vídeo passado? Mas que em tudo foi tentada a prova bíblica aqui. Me prova na Bíblia o que a professora falou sobre a questão da tentação do deserto não será única. Hebreus 4:15. Certo? Agora, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Que confiança, gente? Se eu tô todo quebrado, cheio de pecado, se eu tô toda ruim, que confiança? Confiança nele, na bondade dele, no perdão dele, na graça dele. Confiança nele, que nós vamos alcançar misericórdia, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, e o tempo é hoje. Se tem alguém assistindo esse vídeo que ainda não aceitou a Jesus como Salvador, saiba que sem ele você não tem acesso a Deus. Que sem entregar sua vida para ele você não tem acesso ao repouso que é o céu. E você precisa disso. Escreve aqui embaixo que você aceita a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Escreve aqui embaixo que você retorna para Jesus em submissão e obediência, porque ele é seu único e suficiente Salvador. Corre e deixa. Porque hoje o Senhor te oferece misericórdia e graça. Vamos orar? Nós te agradecemos, Deus, por essa aula, pela presença do Teu Espírito Santo conosco. Te agradecemos, Deus, pelo sumo sacerdote eterno. Te agradecemos pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, pela presença do Teu Espírito e pela fé que o Senhor tem nos dado. Fica conosco, guardando o nosso coração, para que nós retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. E até a próxima aula, onde nós vamos estudar o capítulo 5, onde nós vamos falar mais um pouquinho do sumo sacerdócio de Jesus. E se você quer ver essa aula completa, corre lá para o meu canal do YouTube, que já está disponível para você.